A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Fiquemos em pé, vamos orar. Sempre nós temos o culto das crianças, né? Mas as crianças também ainda estão se adaptando lá em cima. Então hoje não teremos este culto. Mas com o passar dos outros cultos, nós abriremos o culto das crianças. Então hoje as crianças irão ficar aqui, juntamente com o papai, com a mamãe. E o papai e a mamãe, segura bem aí esse missionário abençoado, esse pastor abençoado. E vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, querido Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, porque Tu és grande, soberano, eterno e bendito. Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos. Deus eterno, vem falar conosco através da Tua palavra e fale, Senhor, em cada coração e em cada vida. E que possamos, Senhor, te bendizer, te exaltar e te glorificar por tudo que Tu fizeres aqui essa noite. Senhor, não permita que nenhuma obra maligna venha atrapalhar, venha distrair, nenhum espírito de conversa, mas que possamos, Senhor, estar aqui para entendermos a Tua palavra, o Teu querer e a Tua verdade. Te glorificamos, amém, amém e amém. Graças a Deus. Enquanto eu pego ali o pedestal, abra sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11. Podeis assentar. Com as Bíblias abertas, fiquem sentados. Nós vamos ler Mateus 11. Essa semana eu observava um policial militar. Eu admiro muito os policiais militares. E eu digo assim que eu acho fantástico a farda que eles usam, né? A autoridade que eles têm. E eu respeito muito. E ao observar aquele instante, aquele momento, eu pensava da seguinte forma: uma pessoa como essa, ela faz um concurso e ela passa para trabalhar como policial militar. Só que quando ela faz esse concurso e passa, ela simplesmente já não é dada a ela uma farda, uma arma e diz assim, vai para a rua. Não, não é assim. Existe todo um curso de formação, né? Eu acho que entre outros militares também deve ser desta forma. Existe um curso de formação onde a pessoa ali vai aprender a mexer com a arma, vai aprender a mexer com o colete, e toda a preparação é feita. E quando estiver prontinho, tinindo, aquele homem ou aquela mulher vai poder ir à rua e vai poder fazer o seu serviço da maneira mais honrosa possível. Existe uma preparação. Existe um momento especial para aquela pessoa que vivia uma vida, agora vai passar a viver uma vida totalmente diferente. E quando eu pensava e imaginava isso, eu lembrava do reino de Deus. É interessante o reino de Deus. O reino de Deus, quando nós pensamos nele, nós temos que entender que o reino de Deus não é algo somente espiritual. O reino de Deus é algo físico também. O reino de Deus é algo que está por vir. Muitas vezes quando a gente pensa em reino de Deus, desde criança, coisa que vinha na minha cabeça, eu vou entrar no reino de Deus. E na minha cabeça vinha assim, eu vou entrar no céu. Mas não é bem isso. Porque o reino de Deus não é essa coisa tão espiritual.
é espiritual, mas ao mesmo tempo é muito físico, é muito entre nós. O reino de Deus é dessa forma, e às vezes a gente tem essa ideia, porque lá em Mateus ele dizia, no decorrer do seu evangelho, ele falava, reino dos céus, mas é interessante a gente observar o que uma palavrinha pode mudar todo o sentido. Era reino dos céus. Ele não queria dizer reino nos céus. Se fosse reino nos céus, seria algo lá em cima. Mas ele falou reino dos céus. Isso significa o quê? Isso significa que o reino dos céus não é um reino que vai, mas é um reino que vem. É um reino que vai chegar até a minha vida e a sua vida. O reino dos céus é um governo, irmão. É um governo que ele é tão físico, tão palpável, quanto espiritual. O reino de Deus é um reino que vai ter governos, é um reino que vai ter rei, é um reino que vai ter uma capital, e essa capital será a capital mundial, se localizará lá em Jerusalém, e haverá um rei. Nós teremos um homem de 33 anos assumindo o controle desse reino. O nome dele é Jesus Cristo. E é um reino que virá. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, e a gente diz, venha o seu reino, significa o quê? É um reino que virá para a nossa vida. É um reino que virá para a nossa convivência. Hoje nós vivemos uma era de um reino, onde o dono desse reino é Satanás. E esse reino, como a Bíblia diz, que é jaz do maligno, esse mundo jaz do maligno, esse reino está chegando no seu fim. Ele está finalizando, ele está contando os últimos momentos, porque este reino vai terminar. Esta era vai terminar e nós teremos início a uma nova era, um novo momento, um novo instante aqui na terra que vai se chamar Reino de Deus. Reino de Deus. Hoje a gente tem, por infelicidade, a terra governando a terra, o homem governando o homem. E o homem tentou ajustar esse governo através da democracia. Nós todos vamos nos reunir, nós vamos escolher uma pessoa e essa pessoa vai nos representar. Mas deixa eu lhe falar desde já, meu irmão, eu não sei qual partido político que você apoia, eu não sei quais as suas intenções políticas, mas deixa eu já dar um oi para você. Olha, nenhum desses partidos e nenhum desses governos que entrarem no poder será perfeito. Não vai resolver tudo, não vai ajustar tudo. Sabe por quê? Porque é o governo de um homem caído governando outros homens caídos. É o governo de um pecador governando outros pecadores. A gente às vezes tenta escolher, eu não sei se essa expressão é errada, o menos pior, aquele que vai dar menos trabalho, aquele que talvez roube menos, aquele que atrapalhe menos, mas nunca será perfeito, e nunca será perfeito, porque a nossa esperança, sabe qual é? É que o reino venha. E quando o reino vier, nós seremos governados pelo céu, nós seremos governados por Deus, nós seremos governados por Jesus Cristo, e tudo será perfeito, tudo será completo, tudo será tremendo. São os últimos momentos. Deixa eu situar você, que às vezes não está situado. Eu estou falando de um momento
que antes dele será precedido por algo que nós chamamos de arrebatamento. E no arrebatamento da igreja, todos subiremos. Os salvos com Cristo subiremos. E quando nós subirmos, vai acontecer ao mesmo tempo 2 episódios instantâneos. Aqui na terra, as pessoas estarão vivendo o que a gente chama grande tribulação. E nesse mesmo momento de 7 anos, nós, lavados, remidos, santificados, estaremos nas boldas do Cordeiro, com o Senhor Jesus, bendizendo e exaltando o nome do nosso Deus. Mas isso é só por um tempo, não é para sempre, é só por um instante. E depois de passar esses 7 anos, o que acontecerá? Jesus virá à terra, e quando Jesus vier para a sua segunda vinda, o que vai acontecer? Nós estaremos juntos, e será decretado, Satanás será preso, acorrentado, e será decretada a nova era que vai acontecer no nosso planeta, e essa nova era se chama o momento do milênio, a era do milênio, o governo milenar, é aquele governo em que Jesus vai se estabelecer, vai organizar tudo, vai ajustar tudo, sabe para quê? Para mais na frente, o próprio Pai vir, assumir esse governo, e o nome dele ser glorificado, juntamente com aqueles que foram salvos. Essa era está acabando. Este momento está acabando. A era do governo de Satanás está chegando ao fim. Estamos contando os últimos minutos. Estamos contando os últimos dias. E sabe o que é mais interessante? Que mesmo eu e você vivendo nessa era, que ainda não é a era que esperamos, nós vivemos aqui já esperando por uma era e um reino que está por vir. Irmãos, nós já podemos experimentar esse reino que está chegando. Nesse reino que nós vivemos hoje, que é do maligno, nós já podemos experimentar o reino que está por vir. E olha que interessante, neste reino de Satanás, nós já sabemos quem governará a próxima era. Nesse reino de Satanás, nós já estamos nos submetendo ao próximo reino que virá. Nesta era, neste reino de Satanás, nós já vivemos debaixo do reino de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos uma amostra. Nós somos um protótipo do reino que está por vir. Nós somos um exemplo de como a pessoa vai viver esta nova era que está chegando. E ao vivermos aqui, nesse momento, nesse reino, que por enquanto, ainda pertence a Satanás, eu digo a você, o novo reino, ele já tem que afetar a minha e a sua vida. O novo reino tem que afetar o meu coração e o seu coração. Você sabe aquela coisa assim de, eu tenho que me preparar porque alguma coisa nova está por vir? Eu tenho que me preparar porque um novo reino está por vir? Porque se eu não estiver preparado, a nova era, o reino milenar que virá sobre a nossa vida, sobre a nossa terra, sobre o nosso planeta, será difícil viver. Porque se eu gosto desse reino, vai ser muito difícil eu me adaptar no próximo que está chegando. Se eu amo as coisas desse reino, vai ser muito difícil eu me adaptar com o outro que já está chegando, e é mais poderoso, é mais forte, é mais grandioso. Portanto, o conselho que eu tenho a você, comece a se adaptar agora.
Comece a mudar agora. Comece a sentir agora. Deixe que esse reino trabalhe no seu casamento. Deixe que esse reino trabalhe nas suas finanças. Deixe que esse reino venha trabalhar no teu coração, na tua família, no teu trabalho. Deixe que esse reino, mesmo ainda não chegando, comece a crescer dentro de você. É um novo reino. É um novo reino. E Jesus veio pregar isso. Jesus veio pregar um novo reino. Olha aqui para mim. Por que mataram Jesus? Você sabe me dizer? Irmão, eu não consigo entender. Um homem que sai andando por aí, e ele pega todo mundo que está doente e cura. Como é que alguém mata uma pessoa dessa? Como é que alguém tem coragem de matar alguém que pega aqueles que estão marginalizados, que estão desprezados na sociedade e acaba amando essas pessoas? Como é que alguém consegue em sã consciência matar alguém que simplesmente pega uma pessoa que está dominada por demônios e consegue fazer com que aquele espírito maligno saia da vida daquela pessoa e aquela pessoa seja mais feliz? Existe alguém mais legal do que um homem que consegue ressuscitar criancinha? Existe coisa mais terrível do que a morte de uma criança? Pois é, esse mesmo homem, ele parava funeral de criança para ressuscitar aquela criança. Existe alguém melhor do que esse? Para que alguém em sã consciência iria matar um homem desse? Por quê? Sabe por quê? Porque a mensagem que ele trazia de um novo reino não servia para este reino em que nós estamos vivendo. Era uma mensagem totalmente contrária ao que nós vivemos. Era uma mensagem totalmente distinta do que este reino prega. Por isso não aguentaram, não suportaram. E para calar aquele homem que falava de um novo reino que estava por vir, tiveram que crucificá-lo, tiveram que matá-lo. Mas graças a Deus que esse mesmo homem, ele se multiplicou em vários discípulos, vários ungidos, abençoados, que pregaram o evangelho por todo este mundo. E hoje a gente pode glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, pela palavra linda do evangelho de Deus. E nós estamos prontos para esse reino que está por vir? Pergunto a você, você está pronto? Olha o que diz a palavra do Senhor. Abra agora sim, Mateus 11. Pastor, existe alguém que está preparado para o reino que está por vir? Muitas pessoas. E eu vou citar uma das mais importantes para você, que a gente pode usar como modelo essa noite. Mateus 11. Mateus 11, capítulo 2, Mateus 11, versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem, anunciem a João o que vocês estão vindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito do próprio João. O que vocês foram ver no deserto?
Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Irmão, grifa esse versículo 11 aí. Se tiver alguma caneta, celular, grifa que esse versículo, ele é importantíssimo. Versículo 11, capítulo 11, versículo 11 de Mateus: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Olha que declaração: dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que quem? João Batista. Irmãos, não é qualquer um que declara isso. Quando o universo foi formado, Jesus esteve lá e ouviu: haja luz. Quando a história da humanidade aconteceu, Jesus participou, olhou, viu, observou, estava atento a tudo. E esse homem que viu milhares de homens, ele chega ao ponto agora de dizer: dos nascidos de mulher, não tem ninguém com mais sucesso do que João, o chamado Batista. João foi maior do que Moisés. Moisés não abriu o mar vermelho? João foi maior do que ele. João foi maior do que Elias. João foi maior do que Davi, o amado de Deus. João foi maior do que Enoque, aquele que andou com Deus. João foi maior do que Eliseu. João foi muito maior do que Daniel. E pasmem no que eu vou falar para você: João não fez nenhum milagre em seu ministério. Às vezes a gente pensa que uma pessoa muito usada por Deus é aquela pessoa que põe a mão na cabeça dos outros e começa a fazer um monte de milagre. Às vezes a gente acha que o sujeito, porque prega bem e o povo glorifica, o povo chora, aquele homem é sucesso diante de Deus. A pessoa canta bem, vê o auge, aquela maravilha toda, é um sucesso diante de Deus. João não fazia nada disso. Sabe o que ele fazia? Ele simplesmente falava a verdade, pregava a verdade. E este tipo de homem que é considerado sucesso nas mãos de Deus, é aquele que fala a verdade, porque Deus não olha o que está acontecendo no exterior, Deus não olha manifestações que ocorram fora da minha vida, Deus olha o que está acontecendo aqui dentro, Deus olha o que está acontecendo dentro da minha vida, e Ele vai observar, e Ele vai dizer: é grande ou não é grande? Tem sucesso ou não tem sucesso? E João Batista tinha muito sucesso. E sabe, de acordo com os historiadores, aqueles que estudam a vida de João Batista, sabe quanto tempo foi o ministério dele? 6 meses. O ministério de João Batista foi 6 meses. 30 anos de preparação para 6 meses de ministério. Olha o reboliço que esse homem fez. Às vezes a gente quer orar 1 hora e quer que Deus use a gente. A gente quer orar meia hora e quer que Deus use a gente. 30 anos, 30 anos, 30 anos buscando a Deus, 30 anos ali separado na presença do Senhor, e Deus olhou e disse: esse tem sucesso, esse é grande no meu reino, e é maior do que muitos outros que fizeram obras e milagres. João Batista. Será que não está na hora da gente parar um pouco
não desprezando os outros personagens da Bíblia, a gente parar um pouco de olhar para Paulo, parar de olhar para Pedro, parar de olhar para Moisés, e a gente prestar um pouco mais atenção em João, que ele tinha um ministério no secreto. O ministério dele era no secreto. O ministério dele era lá na caverninha dele. Ele, Deus, ele buscando a Deus, no relacionamento com Deus. Você pode ter um ministério no secreto, lá dentro do teu quarto, lá onde você tira toda a sua roupa, tira toda a sua máscara, tira todos os seus sentimentos, e ali você se joga, declara o que você é diante de Deus, e esse mesmo Deus se derrama sobre a sua vida, e você se torna grande diante dEle. A minha palavra hoje é quem é sucesso no reino de Deus. Como ter sucesso no reino de Deus. E eu vejo João Batista como alguém que tem sucesso. O que é sucesso para você, meu irmão? O que é sucesso para nós? Sabe o que é sucesso aos olhos de Deus? Sabe o que é sucesso aos olhos do Pai? É o que aconteceu com João Batista. Sucesso aos olhos de Deus, em primeiro lugar, é a pessoa que tem santidade. Mateus 11, 7, escute, a palavra diz assim: e partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João, Jesus falando de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. João, ele cresceu no deserto. João, ele nasceu com seus pais já idosos. E alguns já relatam que na sua adolescência, ele já estava no deserto, servindo a Deus, entrando na presença de Deus, lá no deserto. E é interessante que as pessoas saíam das cidades, olha o que Deus faz. Enquanto muitas pessoas saem da periferia para vir para a capital, para assistir grandes homens que se dizem de Deus, pregadores do Evangelho, aqui não, aqui a gente vê, sabe o que? Pessoas saindo das capitais de Jerusalém, de Samaria, da Judéia, de todos os cantos, e essas pessoas vão para onde? Para a periferia, vão para o deserto, onde não tem nada, onde nada é lindo, nada é maravilhoso, onde não tem telão, onde não tem banco, onde não tem microfone, onde não tem ar condicionado, onde é calor que acaba, onde ninguém consegue sentar, e lá venta, e lá é areia, não consegue, mas as pessoas iam, sabe por quê? Porque João Batista tinha sucesso diante de Deus. Sucesso diante de Deus. E quando eu falo em deserto, eu não falo em escassez. Porque existe muitas vezes um sinônimo de deserto na nossa vida, né? Pastor Lutero, eu perdi meu emprego. Eu estou vivendo um deserto aí, pastor, que o negócio não está bom. Pastor, eu estou chegando já aos 40 e eu não estou conseguindo encontrar a abençoada da minha vida. Eu estou vivendo um deserto, pastor. O negócio não está bom para mim, meu pastor. Mas aqui quando fala de deserto não é escassez. Aqui quando fala de deserto significa que o próprio João voluntariamente decidiu o quê? Ir para o deserto. Enquanto tem um monte de gente fugindo do deserto para ver se encontra a presença de Deus, o correto é ir no deserto para se encontrar com Deus. Você quer se encontrar com Deus, irmão? É no deserto que a gente encontra Deus. É no deserto que a gente fala face a face com Deus. É no deserto que a gente ouve a voz de Deus. É no deserto. Por isso que se Deus colocou você hoje no deserto, se você está no deserto e passando pelo deserto, glorifica o nome do Senhor, porque isso é experiência, bênção, alegria, paz, regozijo para a tua vida.
é no deserto. Quando fala em santidade, a Bíblia diz acerca da palavra kadosh. Kadosh significa santo. Kadosh significa separado. Existia uma banda na minha adolescência que chamava Banda Kadosh. Alguém lembra aqui dessa banda? Se você lembra, você é muito velho, hein? Banda Kadosh. E eles tinham uma música que era assim: Kadosh significa santo, Kadosh significa separado. Ah, pastor, eu tenho que ser santo? Tem, irmão, tem que ser santo. Só que muitas vezes a nossa ideia de santidade é o quê? É a pessoa que é muito certinha, que ela nunca erra, que ela nunca faz nada de ruim. Infelizmente não existe essa pessoa. Infelizmente todos nós somos pecadores. Mas o próprio Jesus Cristo, a própria palavra de Deus diz: vós santos, servos de Deus, nos chama de santos, porque santo na palavra kadosh significa o quê? Separado. E o que é separado? Separado é como esse copo aqui, ó. Eu peguei esse copo. A partir de hoje, esse copo está separado. E ele está separado só para o serviço de Deus. Esse copo não entra mais nele cerveja, não entra mais vinho. Esse copo só entra água pura. Está separado para o pregador beber água nos domingos à noite. É um copo separado. Ele é um copo igual a qualquer outro. Mas qual a diferença dele? Ele foi separado para Deus. Isso é santidade. Santidade é você se separar para Deus. Santidade é você voluntariamente estar se separando para Deus. E o que é santo é separado. E para ter sucesso diante de Deus lá no céu, a gente tem que ser santo. Eu voluntariamente, eu vou me separar para ser santo. Quer ser um morador especial dessa nova era que está por vir? Seja santo. Seja santo. Santifique-se. Santifique-se. E quando a gente fala assim, viver no deserto, é possível viver no deserto hoje, pastor? É. Você pode viver no deserto hoje para se santificar? Pode. Então, pastor, sair aqui da igreja, eu vou lá para a Ponte Alta, vou subir numa montanha daquelas, vou ficar isolado, vou viver só de folha, comendo os gafanhotos ali. Eu sei que na Ponte Alta não tem mel, mas eu posso arrumar outra coisa para comer ali. Quem sabe a gente vai de chácara em chácara. Eu vou me santificar? Não, irmão. Não precisa. Viver no deserto hoje em dia, sabe o que é? É você escolher na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, é você escolher o que você vai ouvir. Viver no deserto e se santificar é você escolher as palavras adequadas que você vai falar. Viver no deserto e se santificar é você saber o que pode tocar e o que não pode tocar. Isso é viver no deserto. Nos nossos dias, João não se contaminou com o sistema da época. João não se contaminou com o que acontecia na época. Para eu me santificar e viver no deserto hoje em dia, me santificando, eu não vou me contaminar com as coisas deste mundo. Essa era nada presta. Desta era, músicas não prestam. Desta era, não prestam literaturas. Desta era, não prestam palavras. Desta era não presta o que é de Deus. Pastor, o senhor está sendo radical? Não, eu estou sendo honesto com você. Ou a gente decide se santificar de vez e seguir a Jesus, ou então vai viver na onda desse mundo e vive nessa era. Eu não
aceito, irmão. Eu sou separado. Eu sou separado. Eu não vou me expor a essas músicas. Eu não vou me expor a ouvir essas músicas. Eu não vou expor os meus olhos a ficar vendo esses filmes, esses seriados que muitas vezes trazem pornografia, briga, intriga, problemas. Eu não vou me expor. Sabe por quê? Porque eu quero me santificar e eu quero ser sucesso no céu. Não quero ser sucesso no meio dos homens. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Santifica a igreja. Santifica, é santificar no meu olhar, no meu falar, no meu viver. Eu sou separado e eu vivo nesse deserto, mas as coisas que me cercam não vão me envolver, não vão tomar conta do meu coração. Sabe por quê? Porque eu quero ser santo. O Espírito Santo entrou na minha vida. E se o Espírito Santo entrou na minha vida, o que eu tenho que transparecer? Santidade. Se eu tenho a coragem de dizer que o Espírito Santo entrou na minha vida, então minha vida tem que transparecer santidade. Eu não aceito a pessoa que diz que o Espírito Santo entrou na vida dele e continua vivendo a mesma vida, falando da mesma forma, da mesma maneira, tendo as mesmas ações, os mesmos ódios, as mesmas raivas, os mesmos rancores. Não, o Espírito Santo transforma, liberta, restaura, age na nossa vida. Santidade. Eu desde a minha adolescência, eu tenho um vício e um mau hábito, que eu luto para acabar com ele, mas nos meus momentos assim, de nervosismo, eu não consigo me segurar. Eu tenho a mania de roer as unhas, quando eu estou muito nervoso, e sem eu pensar naquele momento de nervosismo, de ansiedade, quando eu vejo eu estou com a mão na boca. Eu, quando era adolescente, a minha mãe virava, a Geide, a minha irmã também, até no meu casamento, a minha esposa, vira para mim e fala: para de roer a unha. Eu paro, eu seguro. Quando é daqui a pouco, passa alguns dias, deixa eu ver a sua unha, deixa eu ver a sua mão. Deixa eu ver aí, você parou de roer? Parei. Então deixa eu ver a mão. Está lá a mão toda sem unha, sem nada. Mas como é que você declara com a sua boca o que a imagem não está revelando? Como é que você faz isso? É o que muitas vezes a gente faz. A gente declara com a boca: eu tive um encontro com Jesus. Eu fui transformado por Jesus. Jesus entrou na minha vida. Jesus trabalhou em mim. Mas a imagem não está mostrando isso. A minha vida não está mostrando isso. O meu falar não está mostrando isso. E para ter sucesso diante de Deus, tem que ter santidade. Santidade. Irmão, se eu não tenho santidade na vida, acredite nisso, eu não fui salvo ainda. Se a santidade não está transparecendo na minha vida, significa que eu ainda não fui salvo completamente. Por isso que a gente tem que lutar. Santificação é uma vida diária buscando a Deus. Então, em primeiro lugar, para ter sucesso diante de Deus, eu tenho que ter santidade. Em segundo lugar, para eu ter sucesso diante de Deus, eu tenho que ter o quê? Simplicidade. Eita, irmão, isso aqui é maravilhoso. Você quer ver você ter uma sucessão diante de Deus? Seja simples. É o inverso que o mundo prega hoje. O mundo não prega simplicidade. Eu tenho certeza que se você for simples, você não vai estourar no Instagram. Não vai ter pessoa querendo acrescentar você nos stories e outras coisas mais aí da internet. Não, porque ninguém aceita a simplicidade.
Ninguém vê a simplicidade como uma boa coisa, mas em Mateus 3,4, a palavra do Senhor diz: as roupas de João eram feitas de peles de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Olha esse homem como era simples. Jesus chega até a dizer: o que vocês foram ver no deserto? Falando para a multidão: o que vocês foram ver no deserto, além de roupas finas? Porque quem usava roupa fina eram os sacerdotes, e os sacerdotes que usavam roupas finas não estavam no deserto, porque no deserto você não vai encontrar simplicidade. No deserto você só vai encontrar simplicidade, você não vai encontrar abundância, você não vai encontrar riqueza, você não vai encontrar muitas coisas que venham fazer com que eu e você possamos deleitar os nossos olhos. Jesus diz que João era um homem simples. E o que é simplicidade, meu irmão? Simplicidade é a ausência de complicação. Você já viu tanto que a gente complica a nossa vida? Nós mesmos complicamos a nossa vida. Nós mesmos atrapalhamos a nossa vida. Você já notou isso? O que você precisa para ser feliz? Eu te pergunto hoje, o que você precisa para ser feliz? A sua resposta à minha pessoa vai fazer com que eu chegue à conclusão da sua simplicidade ou então da sua complexidade. Simplicidade. O sistema que o mundo prega é um sistema que não é simples. Você já notou isso? Você já notou que o mundo que a gente vive, ele é extremamente complexo? Parece que para você encontrar a felicidade é uma fórmula muito terrível, é muito complexo, é mais complexo do que a fórmula de Bhaskara, né? Mais complexo do que a forma de Bhaskara. Pastor, para eu ser feliz, eu preciso estar num clima de 24 graus, e nesse clima de 24 graus, eu tenho que estar com uma roupa que tem que ser da determinada forma, e nessa roupa eu tenho que estar dentro de um carro de determinado ano, dentro desse carro ouvindo um som de determinada altura, com uma mulher de determinado jeito, passeando numa praia, num local maravilhoso, e ali naquele... Olha a complexidade. Deus nos criou simplesmente e de forma simples. Pega uma criança, você quer ver uma criança ficar feliz? Dê na mão de uma criança uma latinha com algumas pedras. Dê na mão de uma criança de 1, 2 anos. Você vai ver a felicidade dela, o sorriso grande que ela vai ter. Pegue essa mesma criança e compre para ela um brinquedinho daqueles bem caros, é Fisher Price, Fisher Price. Compre um brinquedo bem caro para ela, entrega numa mão, e na outra mão entrega para ela uma caixinha vazia da Colgate. Vai ver qual dos dois ela vai ser mais feliz. Os animais são simples. Os animais são simples. Eu tenho 2 cachorrinhos lá em casa, que uma vez eu comprei uma bolinha que acendia a luz, e a bolinha andava sozinha, não sei o quê. Ô bichinho caro aquela bola. E eu coloquei lá no chão para eles. Eles olharam, latiram, cheiraram um pouquinho. E sabe o que eles foram atrás? A Messia estava terminando de tomar um refrigerante. Terminou de tomar o refrigerante, e eles olhando para a garrafa de refrigerante, ela jogou a garrafa no chão, aquilo foi a diversão deles para o resto da semana, uma garrafa de refrigerante. Os animais são simples, Deus exige simplicidade, Deus exige simplicidade na nossa vida. O céu considera sucesso aquele que declara: eu preciso somente de uma coisa, de Deus.
Eu não preciso de uma coisa de última geração para ser feliz. Tem gente que está sofrendo porque não tem um carro de última geração, não tem um celular de última geração, não tem não sei o que de última geração, não tem namorada de última geração, namorado de última geração, não tem não sei o que, eu não tenho acesso, eu preciso estudar porque eu não tenho aquele, eu quero ter aquele emprego, está se lamentando, se arrebentando, a vida está passando, está ficando triste e nunca vai ser feliz, porque a felicidade não está no que é complexo, mas no que é simples. No dia a dia, brincando com o meu filho, brincando com a minha filha, fazendo carinho na minha mulher, fazendo carinho no meu marido, saindo para passear, vamos sair tomar um sorvete, vamos estar juntos, vamos assistir algo, vamos celebrar, vamos adorar, vamos louvar. Deus é simples. Orianda Labassévia. Deus é simples. O salmista dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, a presença dEle. Pastor, e os meus cursos, os meus filhos, a minha profissão, tudo isso é bônus, tudo isso é extra, tudo isso vai acontecer, e acontece, se não acontecer, amém, se acontecer, amém, se não ocorrer, amém. Sabe, irmão, o que interessa na minha vida é Deus estar comigo. Você começa a entender que complexidade é um cativeiro, e simplicidade é liberdade. Você começa a entender que a pessoa que trabalha de forma complexa para ser feliz, ela é um escravo, enquanto aquele que é simples, ele é livre, ele é feliz, ele é sorridente. Eu vejo na complexidade da minha vida e eu aprendo com alguns irmãos. Eu às vezes visito a casa de alguns irmãos e eu falo: nossa, eu não consigo muitas vezes ter essa felicidade tão grandiosa de chegar na casa da irmã Edmeia. E quando chego na casa da irmã Edmeia, eu entro na casa dela e entro dentro de um viveiro cheio de periquitinho, né, irmã Edmeia? E ali ela é feliz, ela é contente. Esse é o Chiquinho, esse é o Antônio, esse é o João, esse é o Firbeto, e tá lá os bichinhos, e ela tá sorrindo, feliz, alegre, contente, enquanto tem muita gente sofrendo porque não tem um celular. É simples, é simples. Sucesso aos olhos de Deus é aquele que tem simplicidade. Eu gosto de um terno, eu gosto de uma gravata, glória a Deus, que bom. Se eu não puder ter um terno e uma gravata, que bom. Eu gosto de comer um churrasco com aquele pão, um pão que vem com churrasco, né? O pão de alho, pão com alho, não sei, é uma delícia, que bom, é gostoso. Mas se no outro dia for para eu comer um arroz, feijão com ovo, que bom. É bom eu ter um carro para andar, é bom, é legal, mas se no outro dia eu não tiver um carro, eu tiver que andar de ônibus, andar de Uber, que bom. O que interessa na minha vida é que mesmo sendo cheio, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo não tendo nada, mesmo não suportando nada, quem me fortalece é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Em João 3, 22, 26, olha o que a palavra do Senhor diz. Depois disso, Jesus foi aos seus discípulos para a terra da Judeia. Estamos terminando. E estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e muitos vinham para batizá-lo. João responde, aí nesse texto aqui, nós vamos ver os discípulos de João virando para João e dizendo assim: João, você está perdendo seus discípulos, você está perdendo as pessoas que te rodeavam, porque aquele Jesus está batizando muita gente, o ministério dele está crescendo, você está perdendo muito. A gente vê já a intriga, né, dos discípulos,
querendo fazer intriga entre João e Jesus. Aí João vem e responde assim, ó. João vira e fala, em João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada no céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Você ouviu o que falou aqui, irmão? João olha para os seus discípulos e diz, eu não sou o Cristo. Sabe o que é ter sucesso diante de Deus, Escobar? É as pessoas olharem para você e te acharem parecido com Cristo. É as pessoas olharem para a sua vida e acharem você parecido com Cristo. Aqui João Batista, ele teve que reforçar, ele não falou, ele reforçou. Gente, eu vou ter que falar de novo para vocês. Será que eu tenho que falar sempre? Eu não sou o Cristo. Isso ele não estava falando para aqueles discípulos que viam ele só final de semana, não. Isso daqui ele estava falando com os discípulos que almoçavam com ele, jantavam com ele, dormiam ali com ele, estavam junto o tempo todo. Porque pelo YouTube é fácil você se fazer de santo. Difícil é enganar a esposa. Difícil é enganar os filhos. Difícil é enganar aqueles que convivem comigo, trabalham comigo 8 horas por dia. Isso é difícil. E são esses que estão convivendo com ele, que estão dizendo assim, você não é o Cristo? Não, não sou. Como é que é lá na sua casa? Será que a gente tem que falar na nossa casa, dizer assim, gente, eu não sou o Cristo. Eu não sou Cristo, gente, parem de me confundir. Ou será que a gente tem que dizer, eu não sou o diabo, viu? Ah, mas parece que só traz confusão, agonia, problema. Né? Mas sucesso diante de Deus é aquele que se parece com Cristo. Irmão, esse homem vivia uma vida tão celestial, tão íntima com Deus, que as pessoas confundiam ele com Cristo. Confundiam ele com Cristo. Oh, aleluia. Você quer parecer com Cristo? Você quer ser semelhante a Cristo? Às vezes a gente olha o exterior das pessoas. Lembra quando Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir o próximo rei? Quando ele chegou ali para ungir o próximo rei, ele dá de cara com Eliabe. Eu imagino Eliabe, aquele sujeito fortão, parrudo, né? Samuel olhou para ele e esse é o rei. Tem cara de rei. Deixa eu pegar aqui o óleo, deixa eu pegar aqui o chifre. Esse homem tem cara de rei. Aí Deus, Samuel, vem aqui para o cantinho, vem aqui. Vem cá. Eu rejeitei. Quantos nós estamos olhando, imaginando que é sucesso, mas diante de Deus, não tem nenhum sucesso. Porque você acha que Jesus diz e fala que naquele último dia, naquele último momento, muitos, não são poucos, muitos chegariam e diziam, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz maravilhas no teu nome, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Porque para a gente era sucesso, mas para Deus não tinha sucesso. Porque sucesso em primeiro lugar é ter santidade. Sucesso em segundo lugar, meu irmão, é você ser simples. Sucesso em terceiro lugar é você parecer com Jesus. E deixa eu dar uma sugestão aqui para você. Vamos parar de orar pela nossa vida. Vamos parar de orar pelos nossos problemas. E vamos começar a orar pedindo, Senhor, me faça parecer mais contigo.
Me ajuda a parecer mais contigo, Jesus. Me ajuda a falar como tu falavas. Me ajuda a agir como tu agias. Me ajuda, Senhor, a parecer contigo, porque eu preciso. E para finalizar, sabe o que é sucesso para Deus? Oh, glória! Sucesso para Deus está aqui em João 3, 29. Olha que coisa linda. João 3, 29 e 30. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que é sucesso para Deus? Sabe o que é sucesso para o Pai? É eu ser amigo do noivo. Como é que é, pastor? Amigo do noivo. Sabe como é que era naquela época? Hoje em dia, o homem e a mulher se relacionam e eles noivam. Tem uma aliança entre eles. Vão noivar. Fica um período ali noivando, né? Os noivos. E depois vão marcar o casamento. E aí casam e têm a sua vida. A mesma coisa acontece também com judeus. Mas só que os judeus não têm esse nome noivado. A partir do momento que o homem e uma mulher formam uma aliança entre eles, eles já são casados. Já são casados. Mas não acontece o ato sexual. O ato sexual só vai acontecer lá na frente. Sabe por quê? Porque agora eles estão casados e o noivo, ele vai tratar de arrumar a casa. Ele vai montar a casa. Ele vai preparar um lugar. Por isso que Jesus diz na Bíblia: vou preparar-vos um lugar para a noiva morar na casa. Então o noivo, aquele que já estava casado, ele vai preparar um lugar. Prepara ali o lugar. Enquanto ele prepara a casa, o que a esposa faz? O que a mulher faz? A mulher, ela vai se preparar para o casamento. Ela vai arrumar tudo, enfeite. Ela vai arrumar o que coloca no cabelo, a roupa que vai vestir, os mestres de cerimônia. Só que ela precisa de um homem do lado dela para ajudar nesse sentido. E esse homem quem era? O amigo do noivo. Então o noivo confiava a sua esposa, a esse amigo, para ele ajudá-la em todos os sentidos, para no dia do casamento nada está errado, tudo está certo. Quem ajudava era o noivo, o amigo do noivo, preparava a noiva para o casamento. Deixa eu dizer para você, não é somente sucesso diante de Deus. A Bíblia fala, grande sucesso diante de Deus é aquele que se torna amigo do noivo. Amigo do noivo. Porque além de você ser noiva, você vai dar um passo a mais. Você vai se tornar alguém que vai preparar a noiva. Você entende isso? Você entende que eu sou a noiva e eu vou ajudar a preparar a noiva? Eu não vou simplesmente ser a noiva, eu vou dar um passo a mais. Olha o que diz Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Agora olha o reino que está por vir. Quem vai ser chamado de grande nesse reino? Os que cumprir e ensinar serão chamados grandes no reino de Deus. Sabe quem é grande no reino de Deus? É aquele que é
o amigo do noivo. E o que o amigo do noivo faz, pastor Lutero? O amigo do noivo, ele obedece a Deus e ele ensina outros a obedecerem a Deus. Eu não vou simplesmente obedecer a Deus, eu vou ensinar outros a obedecer a Deus. Isso significa que eu não sou só a noiva, eu sou o amigo da noiva. E a palavra do Senhor diz que grande no reino de Deus é aquele que obedece e aquele que ensina. Tá bom, pastor? Então a partir de hoje eu vou abrir um canal aí no YouTube, eu vou começar a pregar, vou começar a ensinar a palavra, vou dizer, vou falar, é isso que eu tenho que fazer? Não necessariamente. Na sua casa, você ensinando o seu filho a palavra, Deus lá no céu está olhando para você e dizendo, essa mulher é grande, este homem é grande. Você abrindo o seu lar para que a palavra seja ensinada, Deus vai dizer, você é grande, você é amigo do noivo. E sabe o que é interessante, para a gente finalizar aqui, lá em Mateus 25, você lembra a parábola das 10 virgens? A parábola das 10 virgens diz que haviam 5 virgens prudentes e 5 loucas. Essas 5 prudentes, elas tinham azeite acumulado. Sabe o que é azeite acumulado? Elas não tinham azeite para hora, era azeite acumulado. Azeite para hora é aquele tipo de pessoa que eu vou pregar, então agora eu vou orar e vou ler a Bíblia para pregar. Eu vou fazer tal coisa, então eu vou orar, vou ler a Bíblia para fazer tal coisa. Não, azeite acumulado é aquele que não precisa ter nada. Ele está orando. Ele está lendo a Bíblia. Ele está se santificando. E essas 5 eram assim. Se santificavam, liam a Bíblia, buscavam a Deus. É 5 tipos de pessoas, são 10 pessoas, 2 tipos de pessoas que existem na igreja. Aqueles que são prudentes, estão se santificando, estão buscando a Deus, estão se preparando para a nova era que está por vir. E existem aqueles que não fazem nada. E desculpa, eu não sei qual vai ser o fim, aí entre você e Deus. Porque tem que ter arrependimento, um monte de coisa, aí está nessa forma. Mas sabe o que eu penso? Das 10 virgens, todas elas estavam dormindo. Você reparou isso? Todas estavam dormindo. Por que isso? Sabe por quê? Você já ouviu a pessoa virar para você e falar assim, olha, eu ouvia desde a época da minha bisavó que Jesus está voltando e ainda não voltou. Minha bisavó falava isso, minha avó falava, minha mãe falava e Jesus ainda não voltou. A gente não sabe quando Cristo vem. E muitas vezes por não saber, às vezes a gente fica desatento às coisas que acontecem nos últimos dias. A gente sabe que algumas são sinais, outros não são bem sinais, outros é coisa fora, que não tem nada a ver. Então muitas vezes a gente fica, será que é agora que Cristo vem? Será que não é agora? Uma coisa eu digo, está próximo de vir. Mas sabe o que é interessante? As 10 dormiam. E a palavra do Senhor diz, sabe o quê? Que quando o noivo chegou, alguém gritou, o noivo está chegando. Alguém não estava dormindo, Claudentina. Quem não estava dormindo? Hein? Quem não estava dormindo? O amigo do noivo. O amigo do noivo é aquele que não dorme, é aquele que anuncia o evangelho a todos e diz, igreja te prepara, Cristo está voltando, não sei se é amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, não sei se é daqui uma hora, mas uma coisa é certa, te prepara igreja, Cristo está voltando.
Esse é o amigo do noivo, e ele será grande, grande no meio de todos. Então, pastor Lutero, para eu ter sucesso aos olhos de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, ter santidade. Para eu ter sucesso aos olhos de Deus, em segundo lugar, eu preciso de quê? Ser simples. Para ter sucesso aos olhos de Deus, eu preciso de quê? Parecer com Cristo. E em último lugar, para ter sucesso aos olhos de Deus e para ter o padrão para estar nessa nova era que está por vir, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ser amigo do noivo. Sucesso. Você quer ver uma coisa interessante? Para fechar, põe aí, meu querido. Leia o que está nesse telão aí. Já pôs? Leia o que está aí no telão. Óssecos. O que é essa palavra, pastor? É latim? É grego? Óssecos. Que palavra é essa? Pela palavra que eu ministrei aqui hoje para você, você pode virar a cabeça um pouquinho e você vai ler o quê? Sucesso. Interessante, olha para o telão, não olha para mim não. Interessante que se da terra eu leio essa palavra, eu leio óssecos. O que é isso? Não estou entendendo nada. Mas imagina Deus do céu lendo essa palavra. O que ele vai ler? Sucesso. Se o mundo consegue ler a palavra sucesso na sua vida, para Deus, ele vai ler óssecos. Ele não vai ler sucesso. Agora, se para o mundo você é estranho, para o mundo a palavra está soando estranha, significa, sabe o quê? Significa que para Deus, Ele está lendo em você sucesso. Não tem como ser sucesso no mundo e ser sucesso para Deus. Eu tenho que agradar um dos dois. E eu tenho que torcer para que era que eu estou trabalhando. Será que eu vou investir todo o meu esforço nessa era que está terminando? Ou será que eu vou investir todo o meu esforço numa era que está por vir e será eterna e nunca, nunca terá fim? Para fechar agora, eu prometo, para acabar. Sabe por que muitos de nós não temos sucesso? Porque a gente está como aquela criança que quebrou o brinquedo e a gente leva para o homem consertar. Só que a gente entrega o brinquedo na mão do homem e não quer largar. Porque a gente tem medo de não ter o brinquedo de volta. E a gente fica chateado, a gente não confia naquele que sabe arrumar o brinquedo. Coloca a sua vida completamente nas mãos de Deus. Você não vai se arrepender. Coloque o seu trabalho completamente nas mãos de Deus. Você não vai se arrepender. Coloque a sua família completamente nas mãos de Deus. Você não vai se arrepender. E agindo dessa forma, você poderá olhar para o céu e dizer, como Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar também por você que está me assistindo aí em casa. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu sei, Senhor, que muitas vezes as situações da vida fazem com que não tenhamos comunhão contigo. Muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos. Nós nos perdemos porque esta era em que vivemos não nos dá acesso, não nos dá tempo para podermos compreender, viver, explorar aquilo que uma próxima era vai trazer, que é a era celestial, a era milenar de Deus. Senhor, ajuda-me a viver esse tempo, mas viver como se estivesse no futuro. Ajuda-me a viver o agora, Senhor, pensando no meu amanhã e na minha eternidade. Ajuda-me a viver, Senhor, no meu trabalho, com os meus filhos, pensando em tudo que pode acontecer, não hoje, mas amanhã. Senhor meu Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos, e que possamos compreender, possamos entender, Senhor, que a tua bênção está sobre a nossa vida, e que eu não vou esquecer, que a minha vida não acaba aqui. Eu tenho uma eternidade para viver. Eu tenho uma eternidade de comunhão contigo. Eu tenho uma eternidade junto contigo e com os meus irmãos. Ajuda-nos a não esquecer disso, Senhor, e não perder a nossa eternidade por poucos momentos de prazer nesta era. Colocamos cada um nas tuas mãos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, a sua casa e o seu lar, em nome do Senhor Jesus, amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.